Olá, eu sou o Thiago Lino e seja bem-vindo a mais uma leitura por audiobook. Antes de iniciarmos, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a entregar esse vídeo para mais pessoas. Agora sim, vamos começar a leitura. O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë, capítulo 16. Por volta da meia-noite daquela noite, nasceu a Catherine que você viu em Morro dos Ventos Uivantes. Uma criança franzina de 7 meses e 2 horas depois, a mãe morreu, sem jamais ter recuperado a consciência o suficiente para sentir falta de Heathcliff ou reconhecer Edgar. A angústia deste último com a perda é um assunto doloroso demais para ser abordado aqui. Suas consequências mostraram a profundidade da sua dor. Um grande acréscimo, ao meu ver, foi ele ter ficado sem herdeiro. Lamentei isso enquanto contemplava a frágil órfã, e mentalmente repreendi o velho Linton por, o que era apenas parcialidade natural, ter garantido sua propriedade à própria filha, em vez de ao filho. Uma criança indesejada, coitadinha. Podia ter chorado até morrer e ninguém se importaria minimamente durante aquelas primeiras horas de vida. Remediamos a negligência depois, mas seu início foi tão desolador quanto seu fim provavelmente será. Na manhã seguinte, um dia claro e alegre lá fora, uma brisa suave entrava pelas persianas do quarto silencioso, banhando o sofá e sua ocupante com um brilho ameno e terno. Edgar Linton estava com a cabeça no travesseiro e os olhos fechados. Seus traços jovens e delicados eram quase tão inexpressivos quanto aos da figura ao seu lado, e quase tão impassíveis, mas os dele era o silêncio da angústia exausta, e o dela, a paz perfeita. Sua testa lisa, as pálpebras fechadas, os lábios com a expressão de um sorriso. Nenhum anjo no céu poderia ser mais belo do que ela parecia. E eu participei da infinita calma em que ela repousava. Minha mente nunca esteve em um estado tão sagrado quanto enquanto contemplava aquela imagem serena de repouso divino. Instintivamente repeti as palavras que ela havia proferido algumas horas antes. Incomparavelmente além e acima de todos nós, seja ainda na terra ou agora no céu, seu espírito está em casa com Deus. Não sei se é uma peculiaridade minha, mas raramente me sinto de outra forma senão feliz enquanto observo o leito de morte, a menos que algum enlutado frenético ou desesperado compartilhe comigo esse dever. Vejo um repouso que nem a terra nem o inferno podem perturbar, e sinto a certeza da eternidade sem fim e sem sombras, a eternidade em que eles entraram, onde a vida é ilimitada em sua duração, o amor em sua compaixão e a alegria em sua plenitude. Percebi, naquela ocasião, quanto egoísmo existe até mesmo em um amor como o do Sr. Linton, quando ele lamentou tanto a libertação abençoada de Catherine. Certamente, alguém poderia duvidar, depois da existência errática e impaciente que ela levara, se ela merecia finalmente um refúgio de paz. Alguém poderia duvidar em momentos de reflexão fria, mas não então na presença de seu cadáver. Ele afirmava sua própria tranquilidade, que parecia uma promessa de igual paz para sua antiga habitante. O senhor acredita que essas pessoas são felizes no outro mundo? Eu daria tudo para saber. Me recusei a responder à pergunta da senhora Dean, que me pareceu heterodoxa. Ela prosseguiu. Relembrando a trajetória de Catherine Linton, temo que não tenhamos o direito de pensar que ela seja quem é, mas a deixaremos com seu criador. O patrão parecia dormir, e logo após o nascer do sol, me aventurei a sair do quarto e a refrescar-me no ar puro e revigorante. Os criados pensaram que eu tinha ido espantar a sonolência da minha longa vigília. Na verdade, o meu principal motivo era ver o Sr. Heathcliff. Se ele tivesse permanecido entre os lariços a noite toda, não teria ouvido nada da agitação na granja, a menos, talvez, que tivesse ouvido o galope do mensageiro a caminho de Gimmerton. Se tivesse chegado mais perto, provavelmente teria percebido, pelas luzes que piscavam e pelo abrir e fechar das portas exteriores, que algo estava errado lá dentro. Eu desejava, mas também temia encontrá-lo.
Sentia que as terríveis notícias tinham de ser contadas e ansiava por as transmitir, mas não sabia como. Ele estava lá, pelo menos alguns metros mais diante do parque. Encostado a um velho freixo, sem chapéu, com o cabelo encharcado pelo orvalho que se acumulara nos ramos em botão e caía a pingar à sua volta. Ele estava parado naquela posição há um bom tempo, pois vi um par de galinhas d'água passando repetidamente a pouco mais de 1 metro dele, ocupadas construindo seu ninho e não se importando com a sua proximidade mais do que com a de um pedaço de madeira. Elas voaram quando me aproximei e ele ergueu os olhos e disse: Ela está morta, não está? Não esperei que você soubesse disso. Guarde seu lenço, não chore na minha frente. Malditos sejam todos. Ela não quer nenhuma das suas lágrimas. Chorei tanto por ele quanto por ela. Às vezes temos pena de criaturas que não têm nenhum sentimento por si mesmas ou pelos outros. Quando olhei para o seu rosto pela primeira vez, percebi que ele havia recebido a notícia da catástrofe, e me ocorreu uma ideia tola de que seu coração estava calmo e que ele estava rezando, porque seus lábios se moviam e seu olhar estava fixo no chão. Sim, ela morreu, respondi, controlando os soluços e enxugando as lágrimas. Foi para o céu, espero, onde todos nós poderemos nos juntar a ela se tomarmos as devidas precauções e abandonarmos nossos maus caminhos para seguir o bem. Então ela foi devidamente avisada? Perguntou Heathcliff, tentando esboçar um sorriso irônico. Ela morreu como uma santa, hein? Vamos, conte-me a verdadeira história do ocorrido. Como foi que... Ele tentou pronunciar o nome, mas não conseguiu. E cerrando os lábios, travou uma luta silenciosa com sua agonia interior, desafiando, enquanto isso, minha compaixão com um olhar feroz e inflexível. Como ela morreu? Retomou a pergunta por fim, desejando, apesar de sua tenacidade, ter algum apoio, pois, após a luta, tremia involuntariamente até a ponta dos dedos. Pobre coitado, pensei. Você tem coração e nervos iguais aos de seus irmãos. Por que se preocupar em escondê-los? Seu orgulho não pode cegar a Deus. Você o tenta torcê-los até que ele provoque um grito de humilhação. Quieta como um cordeiro, respondi em voz alta. Ela suspirou e esticou-se, como uma criança que desperta e volta a dormir, e 5 minutos depois senti uma pequena pulsação em seu coração e nada mais. E ela alguma vez me mencionou? Perguntou ele, hesitante, como se temesse que a resposta à sua pergunta trouxesse detalhes que ele não suportaria ouvir. Seus sentimentos jamais retornaram. Ela não reconheceu ninguém desde que você a deixou, eu disse. Ela repousa com um doce sorriso no rosto, e suas últimas lembranças vagavam de volta aos agradáveis dias de sua infância. Sua vida se encerrou num sonho sereno, que ela acorde com a mesma serenidade no outro mundo. Que ela acorde em tormento! Gritou ele, com terrível veemência, batendo o pé e gemendo num súbito paroxismo de paixão incontrolável. Ora, ela é uma mentirosa até o fim? Onde ela está? Não está lá? Não está no céu? Não apareceu? Onde? Você disse que não se importava com o meu sofrimento, e eu faço uma oração. A repito até minha língua ficar rígida. Catherine Earnshaw, que você não descanse enquanto eu viver. Você disse que eu a matei. Então, me assombre. Os assassinados assombram seus assassinos, eu acredito. Sei que fantasmas vagam pela terra. Esteja sempre comigo. Assuma qualquer forma. Enlouqueça-me! Só não me deixe neste abismo, onde não posso encontrá-la. Oh, Deus! Isso é indizível! Não posso viver sem a minha vida! Não posso viver sem minha alma! Ele bateu com a cabeça no tronco retorcido e, erguendo os olhos, uivou. Não como um homem, mas como uma fera selvagem sendo atirada até a morte com facas e lanças. Observei vários respingos de sangue na casca da árvore e sua mão e testa estavam manchadas. Provavelmente a cena que testemunhei era uma repetição de outras ocorridas durante a noite. Mal despertou minha compaixão. Pelo contrário, isso me horrorizou. Ainda assim relutei em deixá-lo ali.
Mas, no instante em que recobrou a consciência o suficiente para perceber que eu a observava, trovejou uma ordem para que eu fosse embora, e eu obedeci. Ele estava além da minha capacidade de acalmar ou consolar. O funeral da Sra. Linton estava marcado para a sexta-feira seguinte ao seu falecimento, e até então seu caixão permaneceu descoberto, coberto de flores e folhas perfumadas, na grande sala de estar. Linton passava seus dias e noites ali, um guardião insone, e, uma circunstância culta de todos, exceto de mim, Heathcliff passava suas noites, pelo menos do lado de fora, igualmente alheio ao repouso. Eu não mantinha contato com ele. Ainda assim, eu sabia de sua intenção de entrar, se pudesse, e na terça-feira, um pouco depois do anoitecer, quando meu patrão, por puro cansaço, foi obrigado a se recolher por algumas horas, fui e abri uma das janelas. Comovido por sua perseverança, quis lhe dar a chance de prestar uma última homenagem à imagem desbotada de seu ídolo. Ele não deixou de aproveitar a oportunidade, cautelosamente e brevemente, cautelosamente demais para revelar sua presença com o menor ruído. Na verdade, eu não teria descoberto que ele estivera ali não fosse o desarrumado das vestes que cobriam o rosto do cadáver e a observação no chão de uma mecha de cabelo claro, presa com um fio de prata, a qual, ao examinar, constatei ter sido retirada de um medalhão que Catherine usava no pescoço. Heathcliff abrira o medalhão e jogara fora seu conteúdo, substituindo-o por uma mecha negra de seu próprio cabelo. Torci as duas mechas e as coloquei juntas. O Sr. Earnshaw foi, naturalmente, convidado a acompanhar o sepultamento de sua irmã. Não enviou justificativa, mas nunca compareceu, de modo que, além do marido, os enlutados eram inteiramente compostos por inquilinos e criados. Isabela não foi convidada. Para surpresa dos aldeões, o local do sepultamento de Catherine não era nem na capela, sob o monumento esculpido dos Linton, nem junto aos túmulos de seus parentes, do lado de fora. Foi cavado em uma encosta verdejante, num canto do cemitério, onde o muro é tão baixo que urze e mirtilos treparam por cima deles, vindos do charnecal, e a turfa quase o cobre por completo. Seu marido jaz no mesmo lugar agora, e cada um tem uma lápide simples acima e um bloco cinza liso aos pés, para marcar os túmulos. Capítulo 17. Aquela sexta-feira marcou o fim de nossos dias ensolarados por um mês. À noite, o tempo mudou. O vento passou de sul para nordeste, trazendo primeiro chuva, depois granizo e neve. No dia seguinte, mal se podia imaginar que tivessem se passado 3 semanas de verão. As prímulas e os açafrões estavam escondidos sob montes de neve, as cotovias silenciavam, as folhas jovens das primeiras árvores estavam queimadas e enegrecidas. E que dia sombrio, frio e triste chegou! Meu patrão ficou em seu quarto. Eu tomei posse da sala solitária, transformando-a em um berçário. E lá estava eu, sentada com a boneca chorosa de criança no meu colo, embalando-a para lá e para cá, e observando, enquanto isso, os flocos de neve que caíam e se acumulavam na janela sem cortina. Quando a porta se abriu e alguém entrou, ofegante e rindo. Minha raiva foi maior que meu espanto por um instante. Imaginei que fosse uma das criadas e gritei: Chega! Como ousa demonstrar tanta imprudência aqui? O que o Sr. Linton diria se ouvisse você? Com licença, respondeu uma voz familiar. Mas eu sei que Edgar está na cama e não consigo me conter. Dito isso, a oradora aproximou-se da fogueira, ofegante com a mão junto ao corpo. Corri o caminho todo desde Morro dos Ventos Uivantes, continuou ela após uma pausa, exceto nos trechos em que voei. Perdi a conta de quantas quedas levei. Ai, estou toda dolorida. Não se assuste. Darei uma explicação assim que puder. Só preciso ter a gentileza de sair e pedir a carruagem que me leve até Gimmerton e dizer a um criado para procurar algumas roupas no meu guarda-roupa. A intrusa era a senhora Radcliffe. Ela certamente não parecia estar em uma situação engraçada. Seus cabelos escorriam pelos ombros, pingando neve e água,
Ela vestia o traje juvenil que costumava usar, mais condizente com sua idade do que com sua posição. Um vestido baixo de mangas curtas, sem nada na cabeça ou no pescoço. O vestido era de seda leve e grudava em seu corpo molhado, e seus pés estavam protegidos apenas por chinelos finos. Deve-se a isso um corte profundo embaixo de uma orelha. Só o frio impedia de sangrar profusamente. Um rosto pálido, arranhado e machucado, e uma estrutura física que mal conseguia se sustentar devido ao cansaço, e você pode imaginar que meu susto inicial não diminuiu muito quando tive tempo de examiná-la. Minha querida jovem, exclamei, não me mexerei em lugar nenhum, nem ouvirei nada até que você tenha tirado todas as suas roupas e vestido roupas secas, e certamente você não irá para Gimmerton esta noite, então é desnecessário chamar a carruagem. Certamente que sim, disse ela, a pé ou a cavalo. Contudo, não tenho objeção em me vestir decentemente. E. Ah, veja como escorre pelo meu pescoço agora. O fogo realmente o deixa brilhante. Ela insistiu que eu cumprisse suas instruções antes de me deixar tocá-la, e somente depois que o cocheiro foi instruído a se preparar e uma criada se encarregou de juntar as roupas necessárias, obtive seu consentimento para estancar o sangramento e ajudá-la a trocar de roupa. Agora, Ellen, disse ela quando terminei minha tarefa e ela se sentou numa poltrona perto da lareira, com uma xícara de chá à sua frente. Sente-se aqui na minha frente e guarde o bebê da pobre Catherine. Não gosto de vê-lo. Não pense que eu não me importo com Catherine só porque me comportei de forma tão tula ao entrar. Sim, mais do que qualquer outra pessoa tem motivos para chorar. Nos separamos sem reconciliação, você se lembra? E eu não me perdoarei. Mas, apesar de tudo, eu não ia ter pena dele, daquele bruto. Oh, me deu o atiçador. Esta é a última coisa dele que me resta. Ela tirou o anel de ouro do terceiro dedo e o jogou no chão. Vou quebrá-lo, continuou, golpeando-o com desprezo infantil. E depois vou queimá-lo. E pegou o objeto maltratado e o jogou entre as brasas. Pronto. Ele vai comprar outro se me pegar de volta. Ele seria capaz de vir me procurar para provocar o Edgar. Não me atrevo a ficar com medo de que essa ideia se apodere de sua cabeça perversa. Além disso, Edgar não tem sido nada gentil, não é? E eu não vou implorar por sua ajuda, nem vou lhe causar mais problemas. A necessidade me obrigou a buscar abrigo aqui, embora, se eu não tivesse descoberto que ele estava fora de mão, teria parado na cozinha, lavado o rosto, me aquecido, pedido a você que me trouxesse o que eu precisava e partido para qualquer lugar fora do alcance daquele maldito, daquele duende encarnado. Ah, como ele estava furioso! Se ele tivesse me pegado, é uma pena que Earnshaw não seja páreo para ele em força. Eu não teria corrido até vê-lo praticamente destruído se Hindley tivesse conseguido. Bem, não fale tão rápido, senhorita, interrompi. Você vai desarrumar o lenço que amarrei em seu rosto e fazer o corte sangrar de novo? Beba seu chá, respire fundo e pare de rir. O riso está muito fora de lugar sob este teto e em sua condição. Uma verdade inegável, respondeu ela. Escute aquela criança. Ela não para de chorar. Mande-a para longe da minha casa por uma hora. Não ficarei mais tempo. Toquei a campainha e a entreguei aos cuidados de um criado. Depois perguntei o que a havia levado a fugir de Morro dos Ventos Uivantes em uma situação tão improvável e para onde pretendia ir, já que se recusava a ficar conosco. Eu deveria e queria ficar, respondeu ela, para animar Edgar e cuidar do bebê, por dois motivos e porque a granja é o meu verdadeiro lar. Mas digo-lhe que ele não me deixou. Acha que ele suportaria me ver engordar e ficar alegre? Suportaria pensar que estávamos tranquilos e não resolveria envenenar o nosso conforto? Agora, tenho a satisfação de ter certeza de que ele me detesta, a ponto de se sentir seriamente incomodado com a minha presença. Noto, quando entro em sua presença,
que os músculos do seu rosto se contorcem involuntariamente numa expressão de ódio, em parte devido ao seu conhecimento das boas causas que tem para sentir este sentimento por ele, e em parte por aversão inicial. É forte o suficiente para me fazer ter quase certeza de que ele não me perseguiria por toda a Inglaterra, supondo que eu conseguisse escapar e, portanto, preciso ir embora. Me recuperei do meu desejo inicial de ser morta por ele. Prefiro que ele se mate. Ele extinguiu o meu amor, efetivamente, e assim estou em paz. Ainda me lembro de como o amava, e posso vagamente imaginar que ainda o amaria se, mesmo que ele tivesse me adorado, a natureza diabólica teria revelado sua existência de alguma forma. Catherine tinha um gosto terrivelmente pervertido por estimá-lo tanto, conhecendo-o tão bem. Monstro! Quem dera ele pudesse ser apagado da criação e da minha memória. Shh! Shh! Ele é um ser humano, eu disse. Seja mais caridosa. Ainda existem homens piores do que ele. Ele não é um ser humano, retrucou ela. E não tem direito à minha caridade. Eu lhe dei meu coração. E ele o pegou, o esmagou até a morte e o atirou de volta para mim. As pessoas sentem com o coração, Ellen. E como ele destruiu o meu, não tenho forças para sentir compaixão por ele. E não sentiria, mesmo que ele gemesse até o fim da vida e chorasse lágrimas de sangue por Catherine. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Isabela começou a chorar, mas, enxugando imediatamente as lágrimas dos cílios, recomeçou. Você perguntou o que finalmente me levou a fugir? Fui compelida a tentar, pois consegui despertar sua fúria a um nível superior à sua malignidade. Arrancar os nervos com pinças em brasa exige mais sangue frio do que uma pancada na cabeça. Ele se exaltou a ponto de esquecer a prudência diabólica da qual se gabava e partiu para a violência assassina. Senti prazer em exasperá-lo. Essa sensação de prazer despertou meu instinto de autopreservação, e assim me consegui libertar. E se algum dia eu cair em suas mãos novamente, ele poderá se vingar de forma memorável. Ontem, sabe, o Sr. Earnshaw deveria ter estado no funeral. Ele se manteve sóbrio para a ocasião, razoavelmente sóbrio, não indo para a cama zangado às 6 horas e levantando-se bêbado ao meio-dia. Consequentemente, ele se levantou com um humor suicida e deprimido, tão apto para a igreja quanto para um baile, e, em vez disso, se sentou perto da lareira e engoliu gin ou conhaque em copos. Heathcliff, estremeço só de pensar nele, tem sido um estranho em casa desde o último domingo até hoje. Se os anjos o alimentaram ou seus parentes lá embaixo, não sei dizer, mas ele não faz uma refeição conosco há quase uma semana. Ele chega em casa ao amanhecer e sobe para o seu quarto, trancando-se lá dentro, como se alguém sonhasse em desejar sua companhia. Lá ele continua, rezando como um metodista, só que a divindade a quem implora é pó e cinza sem sentido, e Deus, quando interpelado, estranhamente confundido com seu próprio Pai Negro. Depois de concluir essas preciosas orações, que geralmente duravam até ele ficar rouco e sua voz sufocada na garganta, ele já estava de volta, sempre direto para a granja. Eu me pergunto se Edgar não mandou chamar um policial e o prendeu. Para mim, por mais triste que estivesse com a morte de Catherine, era impossível não considerar este período de libertação da opressão degradante como um feriado. Recuperei o ânimo o suficiente para ouvir as eternas lições de Joseph sem chorar e para me mover pela casa com menos passos de ladrão assustado do que antes. Você não imaginaria que eu choraria por qualquer coisa que Joseph dissesse, mas ele e Harrington são companheiros detestáveis. Prefiro sentar com Hindley e ouvir suas conversas horríveis do que com o pequeno mestre e seu fiel apoiador, aquele velho odioso. Quando Radcliffe está em casa, muitas vezes sou obrigado a procurar a cozinha e companhia deles, ou morrer de fome nos quartos úmidos e desabitados quando ele não está, como foi o caso esta semana.
Coloco uma mesa e uma cadeira em um canto da lareira e não me importo com o que o Sr. Earnshaw possa fazer. E ele não interfere nos meus planos. Ele está mais quieto agora do que costumava ser, se ninguém o provoca, mais taciturno, deprimido e menos furioso. Joseph afirma ter certeza de que é um homem transformado, que o Senhor tocou seu coração e ele está salvo, tanto quanto pelo fogo. Estou perplexa por detectar sinais de uma mudança favorável, mas isso não me diz respeito. Ontem à noite, fiquei sentada no meu canto lendo alguns livros antigos até quase meia-noite. Parecia tão sombrio subir as escadas, com a neve caindo lá fora e meus pensamentos voltando constantemente para o cemitério e a sepultura recém-feita. Mal ousava levantar os olhos da página à minha frente, pois aquela cena melancólica tomou conta de mim instantaneamente. Hindley estava sentado em frente, com a cabeça apoiada na mão, talvez meditando sobre o mesmo assunto. Ele havia parado de beber num ponto próximo à irracionalidade e não se mexera nem falara por 2 ou 3 horas. Não havia nenhum som na casa além do vento gemendo, que sacudia as janelas de vez em quando, o crepitar fraco das brasas e o clique do meu apagador de velas enquanto eu removia, de tempos em tempos, o longo pavio da vela. Harrington e Joseph provavelmente estavam dormindo profundamente. Era muito, muito triste. Enquanto eu lia, suspirava, pois parecia que toda a alegria havia desaparecido do mundo para nunca mais voltar. O silêncio lúgubre foi finalmente quebrado pelo som da tranca da cozinha. Heathcliff havia retornado de sua vigília mais cedo do que o habitual, devido, suponho, à tempestade repentina. Aquela porta estava trancada e o ouvimos entrando pela outra. Me levantei com uma expressão irreprimível do que sentia nos lábios, o que fez com que meu companheiro, que estava olhando fixamente para a porta, se virasse e me olhasse. Vou mantê-lo fora por 5 minutos, exclamou ele. Você não vai se opor? Não. Por mim, você pode mantê-lo fora a noite toda, respondi. Faça isso. Coloque a chave na fechadura e tranque as portas. Earnshaw conseguiu isso antes que seu convidado chegasse à frente. Então, ele veio e trouxe sua cadeira para o outro lado da minha mesa, inclinando-se sobre ela e procurando em meus olhos uma simpatia pelo ódio ardente que brilhava nos seus. Como ele parecia e se comportava como um assassino. Não conseguiu exatamente encontrá-la, mas descobri o suficiente para encorajá-la a falar. Você e eu, disse ele, temos uma grande dívida a acertar com aquele homem lá longe. Se nenhum de nós fosse covarde, poderíamos nos unir para quitá-la. Você é tão fraca quanto seu irmão? Está disposta a aguentar até o fim sem sequer tentar pagar a dívida? Estou cansada de suportar isso, respondi. E ficaria feliz com uma retaliação que não se voltasse contra mim. Mas a traição e a violência são lanças com pontas duplas. Ferem aqueles que recorrem a elas pior do que seus inimigos. Traição e violência são a justa retribuição pela traição e violência, exclamou Hindley. Senhora Radcliffe, peço-lhe que não faça nada. Apenas fique sentada e calada. Diga-me agora, por favor. Tenho certeza de que a senhora teria tanto prazer quanto eu em testemunhar o fim da existência desse demônio. Ele será a sua morte, a menos que o supere, e ele será minha ruína. Maldito seja esse vilão infernal. Ele bate a porta como se já fosse o dono daqui. Prometa manter a boca fechada e antes que o relógio bata, faltam 3 minutos para uma, a senhora estará livre. Ele tirou do peito os utensílios que lhe descrevi na minha carta e tentou apagar a vela, mas eu a arrebatei e agarrei-lhe o braço. Não vou me calar, eu disse. Não toque. Deixe a porta fechada e fique quieto. Não, já tomei minha decisão e, por Deus, eu vou cumpri-la, exclamou ele, bem desesperado. Farei um favor a você apesar de você mesmo e farei justiça a Harrington. E você não precisa se preocupar em me proteger. Catherine se foi. Ninguém vivo se arrependeria de mim ou se envergonharia.
mesmo que eu cortasse minha garganta agora mesmo. E é hora de acabar com isso. Eu poderia muito bem ter lutado com um urso ou argumentado com um lunático. O único recurso que me restava era correr até uma treliça e avisar sua vítima em potencial sobre o destino que a aguardava. É melhor você procurar abrigo em outro lugar essa noite, exclamei em tom triunfante. O Sr. Earnshaw está decidido a atirar em você se insistir em tentar entrar. É melhor você abrir a porta. Você. Respondeu ele, dirigindo-se a mim com algum termo elegante que prefiro não repetir. Não vou me intrometer nisso, retruquei novamente. Entre e leve um tiro se quiser. Já cumpri meu dever. Dito isso, fechei a janela e voltei para o meu lugar junto à lareira. Tendo pouca hipocrisia à minha disposição para fingir qualquer preocupação com o perigo que o ameaçava. Earnshaw me xingou apaixonadamente, afirmando que eu ainda amava o vilão e me chamando de todos os nomes possíveis pelo espírito vil que o demonstrava. E eu, no meu íntimo, e a consciência nunca me repreendeu, pensei em como seria uma bênção para ele se Heathcliff o livrasse do sofrimento, e como seria uma bênção para mim se ele enviasse Heathcliff para o seu devido lugar. Enquanto eu meditava sobre isso, a janela atrás de mim foi arremessada contra o chão por um golpe do último indivíduo, e seu rosto negro apareceu de forma ameaçadora. Os pilares estavam muito próximos para que seus ombros os acompanhassem, e eu sorri, exultante com a minha imaginária segurança. Seus cabelos e roupas estavam brancos de neve, e seus dentes, afiados de canibal, revelados pelo frio e pela ira, brilhavam na escuridão. Isabela, deixe-me entrar, ou farei você se arrepender, ele disse com um sorriso irônico, como Joseph costumava dizer. Não posso cometer um assassinato, respondi. O Sr. Hindley está de sentinela com uma faca e uma pistola carregada. Deixe-me entrar pela porta da cozinha, disse ele. Hindley chegará antes de mim, respondi. E que amor coitado o seu, que não suporta uma nevasca? Ficamos em paz em nossas camas enquanto a lua de verão brilhava, mas no momento em que uma rajada de inverno retorna, você precisa correr para se abrigar? Heathcliff, se eu fosse você, me deitaria sobre o túmulo dela e morreria como um cão fiel. O mundo certamente não vale a pena ser vivido agora, não é? Você me transmitiu claramente a ideia de que Catherine era toda a alegria da sua vida. Não consigo imaginar como você pretende sobreviver à perda dela. Ela está lá, não é? Exclamou meu companheiro, correndo em direção à abertura. Se eu conseguir esticar o braço, posso acertá-lo. Receio, Ellen, que você me considere realmente perversa. Mas você não sabe de tudo, então não me julgue. Eu não teria ajudado ou incentivado uma tentativa contra a vida dele por nada. Gostaria que ele estivesse morto, devo dizer, e portanto, fiquei terrivelmente desapontada e apavorada com as consequências do meu discurso zombeteiro quando ele se atirou sobre a arma de Earnshaw e a arrancou de suas mãos. A carga explodiu e a faca, ao recuar, fechou-se no pulso do seu dono. Heathcliff puxou-a com força bruta, rasgando a carne à medida que passava, e enfiou-a pingando no bolso. Depois, pegou uma pedra, derrubou a divisória entre duas janelas e saltou para dentro. Seu adversário havia caído inconsciente devido à dor excessiva e ao fluxo de sangue que jorrava de uma artéria ou veia grande. O rufião chutou e pisoteou, batendo repetidamente em sua cabeça contra as lajes, enquanto me segurava com uma das mãos para me impedir de chamar Joseph. Ele demonstrou uma abnegação sobre-humana ao se abster de acabar com ele completamente, mas, ficando sem fôlego, finalmente desistiu e arrastou o corpo aparentemente inanimado para o banco. Lá, rasgou a manga do casaco de Earnshaw e enfaixou o ferimento com brutal brutalidade, cuspindo e xingando durante a operação com a mesma energia com que havia chutado antes. Estando em liberdade,
Não perdi tempo em procurar o velho criado, que, tendo compreendido gradualmente o teor da minha breve narrativa, desceu apressadamente, ofegante, os degraus de dois em dois. O que fazer agora? O que fazer agora? Ah, isto a fazer! Trovejou Heathcliff. O seu patrão está louco, e se ele durar mais um mês, vou interná-lo no hospício. E como diabos você me mandou para cá, seu cão desdentado? Não fique aí resmungando. Vamos, eu não vou cuidar dele. Lave essa coisa e cuidado com as faíscas da sua vela. Tem mais da metade de conhaque. Então, vocês andaram assassinando? Exclamou Joseph, erguendo as mãos e os olhos horrorizado. Se eu já vi uma cena como esta, que o senhor Heathcliff o empurrou para que se ajoelhasse em meio ao sangue e lhe atirou uma toalha. Mas, em vez de começar a enxugá-lo, juntou as mãos e começou uma oração que me fez rir pela sua estranha fraseologia. Eu estava num estado de espírito em que nada me chocava, na verdade. Eu era tão imprudente quanto alguns malfeitores se mostram aos pés da forca. Ah, eu me esqueci de você, disse o tirano. Você vai fazer isso. Abaixo com você. E você conspira com ele contra mim? É isso, víbora. Pronto. Esse é um trabalho digno de você. Ele me sacudiu até meus dentes baterem e me jogou ao lado de Joseph, que concluiu suas súplicas com firmeza e então se levantou, jurando que partiria imediatamente para Grange. O Sr. Linton era magistrado e, embora tivesse 50 esposas mortas, deveria investigar o ocorrido. Ele estava tão obstinado em sua resolução que Heathcliff achou conveniente arrancar de meus lábios uma recapitulação do que havia acontecido, de pé sobre mim, transbordando malevolência, enquanto eu, relutantemente, relatava o ocorrido em resposta às suas perguntas. Foi preciso muito esforço para convencer o velho de que Heathcliff não era o agressor, especialmente com minhas respostas arrancadas à força. No entanto, o Sr. Earnshaw logo o convenceu de que ele ainda estava vivo. Joseph apressou-se em administrar uma dose de bebida alcoólica e, graças a ela, seu mestre logo recuperou os movimentos e a consciência. Heathcliff, ciente de que seu oponente desconhecia o tratamento recebido enquanto inconsciente, disse que ele estava delirantemente embriagado e que não deveria mais dar atenção à sua conduta atroz, mas o aconselhou a ir para a cama. Para minha alegria, ele nos deixou. Depois de dar esse conselho sensato, e Hindley se esticou na lareira, fui para o meu quarto, maravilhada por ter escapado tão facilmente. Esta manhã, quando desci, cerca de meia hora antes do meio-dia, o Sr. Earnshaw estava sentado junto à lareira, mortalmente doente, seu gênio maligno, quase tão magro e fantasmagórico, encostava-se na chaminé. Nenhum dos dois parecia inclinado a jantar, e tendo esperado até que tudo esfriasse na mesa, comecei sozinha. Nada me impediu de comer com apetite, e experimentei uma certa sensação de satisfação e superioridade, pois, de tempos em tempos, lançava um olhar para os meus companheiros silenciosos e sentia o conforto de uma consciência tranquila. Depois de terminar, usei a incomum liberdade de me aproximar do fogo, contornar o assento de Earnshaw e me ajoelhar no canto ao lado dele. Heathcliff não me lançou um olhar e eu o encarei, contemplando suas feições com a mesma convicção de quem as viu petrificadas. Sua testa, que antes eu considerava tão máscula e agora tão diabólica, estava sombreada por uma densa nuvem. Seus olhos basílicos estavam quase apagados pela insônia, talvez lacrimejando, pois seus cílios ainda estavam úmidos. Seus lábios, desprovidos do sorriso feroz de antes, se fechavam em uma expressão de profunda tristeza. Se fosse outro, eu teria coberto o rosto diante de tamanha dor. No caso dele, eu me sentia satisfeita, e por mais ignóbil que pareça insultar um inimigo caído, eu não podia perder a chance de desferir um golpe.
Sua fraqueza era o único momento em que eu podia saborear o prazer de retribuir o mal com o mal. Que coisa, senhorita, interrompi. Dá para imaginar que a senhora nunca abriu uma Bíblia na vida. Se Deus aflige seus inimigos, certamente isso deveria bastar. É mesquinho e presunçoso acrescentar o seu sofrimento ao dele? Em geral, admito que sim, Ellen, continuou ela. Mas que sofrimento infligido a Radcliffe me contentaria, a menos que eu tivesse alguma participação nisso? Preferiria que ele sofresse menos se eu pudesse causar o seu sofrimento e ele soubesse que eu era a causa. Oh, e eu lhe devo tanto. Só posso esperar perdoá-lo sob uma condição. Se me permitem a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Para cada dor lancinante, retribua com outra. Reduza-o ao meu nível. Já que ele foi o primeiro a me ferir, faça ele o primeiro a implorar perdão. Então, Ellen, eu poderia lhe mostrar alguma generosidade. Mas é absolutamente impossível que eu possa me vingar e, portanto, não posso perdoá-lo. Hindley queria um pouco de água e eu lhe ofereci um copo e perguntei como ele estava. Não estou tão mal quanto gostaria, respondeu ele. Mas, tirando o braço, cada centímetro do meu corpo dói como se eu tivesse lutado contra uma legião de demônios. Sim, não me surpreende. Foi meu comentário seguinte. Catherine costumava se gabar de que se colocava entre você e qualquer dano físico. Ela queria dizer que certas pessoas não lhe fariam mal por medo de ofendê-la. Ainda bem que as pessoas não ressuscitam dos mortos. Senão, ontem à noite, ela poderia ter presenciado uma cena repugnante. Você não está machucado e com cortes no peito e nos ombros? Não posso dizer, respondeu ele. Mas o que você quer dizer? Ele se atreveu a me bater quando eu estava caído? Ele te pisoteou, te chutou e te atirou no chão, sussurrei. E a boca dele salivava para te despedaçar com os dentes, porque ele é só meio homem, não tanto, e o resto é demônio. O Sr. Earnshaw ergueu os olhos, como eu, para o semblante do nosso inimigo comum, que, absorto em sua angústia, parecia insensível a tudo ao seu redor. Quanto mais tempo permanecia ali, mais claramente seus reflexos revelavam em sua escuridão em suas feições. Hum, Se Deus me desse forças para estrangulá-lo em minha agonia final, eu iria para o inferno de alegria. Gemeu o homem paciente, contorcendo-se para se levantar e afundando novamente em desespero, convencido de sua inadequação para a luta. Não, já basta que ele tenha assassinado uma de vocês, observei em voz alta. Lá em Grange, todos sabem que sua irmã estaria viva agora se não fosse pelo Sr. Radcliffe. Afinal, é preferível ser odiada do que amada por ele. Quando me lembro de como éramos felizes, de como Catherine era feliz antes de ele chegar, dá vontade de amaldiçoar aquele dia. Muito provavelmente, Radcliffe percebeu mais a verdade do que foi dito do que o espírito da pessoa que o disse. Percebi que sua atenção foi despertada, pois seus olhos derramaram lágrimas em meio às cinzas e ele respirou fundo com suspiros sufocantes. Encarei-o fixamente e ri com desdém. As janelas turvas do inferno brilharam por um instante em minha direção. O demônio que geralmente olhava para fora, porém, estava tão apagado e abafado que não hesitei em soltar outro som de escárnio. Levante-se e suma da minha vista, disse o enlutado. Eu imaginei que ele tivesse preferido essas palavras. Pelo menos, embora sua voz fosse quase ininteligível. Peço desculpas, respondi, mas eu também amava Catherine, e o irmão dela precisa de cuidados que, por ela, eu providenciarei. Agora que ela está morta, eu a vejo em Hindley. Hindley tem exatamente os olhos dela. Se você não tivesse tentado arrancá-los e deixá-los pretos e vermelhos. E ela. Levante-se, sua idiota miserável!
Antes que eu te pise até a morte! Gritou ele, fazendo um movimento que me obrigou a fazer o mesmo. Mas então, continuei me preparando para fugir. Se a pobre Catherine tivesse confiado em você e assumido o título ridículo, desprezível e degradante de Sr. Heathcliff, ela logo teria apresentado um quadro semelhante. Ela não teria tolerado seu comportamento abominável em silêncio. Sua detestação e repulsa certamente teriam se manifestado. O encosto do sofá e a pessoa de Earnshaw se interpunham entre mim e ele. Então, em vez de tentar me alcançar, ele arrancou uma faca de jantar da mesa e a atirou na minha cabeça. Ela atingiu abaixo da minha orelha e interrompeu a frase que eu estava proferindo, mas, a puxando, saltei para a porta e proferi outra. Espero ter penetrado um pouco mais fundo do que o seu projétil. O último vislumbre que tive dele foi uma investida furiosa de sua parte, contida pelo abraço de seu anfitrião, e ambos caíram abraçados na lareira. Na minha fuga pela cozinha, pedi a Joseph que se apressasse para seu dono. Derrubei Harrington, que pendurava uma ninhada de filhotes no encosto de uma cadeira na porta, e, abençoado com uma alma que escapou do purgatório, saltei, pulei e voei pela estrada íngreme. Então, deixando suas curvas, disparei direto pelo charnecal, rolando sobre barrancos e atravessando pântanos, precipitando-me, na verdade, em direção ao farol de Grange. E preferiria muito mais ser condenado a uma morada perpétua nas regiões infernais do que, mesmo que por uma única noite, permanecesse novamente sob o teto de Morro dos Ventos Uivantes. Isabela parou de falar e tomou um gole de chá. Depois se levantou e, pedindo-me que colocasse seu chapéu e um grande chale que eu havia trazido, e fazendo ouvidos moucos aos meus pedidos para que ficasse mais uma hora, subiu em uma cadeira, beijou os retratos de Edgar e Catherine, me dirigiu uma saudação semelhante e desceu para a carruagem, acompanhada por Fanny, que gritou de alegria ao recontrar sua senhora. Ela foi expulsa para nunca mais voltar àquela região. Mas uma correspondência regular foi estabelecida entre ela e meu senhor quando as coisas se acalmaram. Creio que sua nova residência era no sul, perto de Londres. Lá, ela teve um filho alguns meses depois de sua fuga. Ele foi batizado de Linton, e desde o início ela o descreveu como uma criança doentia e irritadiça. O Sr. Heathcliff, ao me encontrar um dia na aldeia, me perguntou onde ela morava. Me recusei a dizer. Ele observou que não era importante, apenas que ela devia ter cuidado ao visitar o irmão. Não deveria ficar com ele se ele tivesse que cuidar dela. Embora eu não desse nenhuma informação, ele descobriu, por meio de alguns outros criados, tanto o local de residência dela quanto a existência da criança. Mesmo assim, ele não a importunou. Por essa tolerância, suponho que ela devia agradecer a aversão dele. Ele frequentemente perguntava sobre a criança quando me via e, ao ouvir o nome dela, sorria amargamente e observava: Eles querem que eu a odeie também, não é? Acho que eles não querem que você saiba nada sobre isso, respondi. Mas eu terei, disse ele, quando eu quiser. Podem contar com isso. Felizmente, sua mãe faleceu antes que chegasse a hora. Cerca de 13 anos após o falecimento de Catherine, quando Linton tinha 12 anos ou um pouco mais. No dia seguinte à visita inesperada de Isabela, não tive a oportunidade de falar com meu patrão. Ele evitava conversas e não estava disposto a discutir nada. Quando finalmente consegui que me ouvisse, percebi que o agradava o fato de sua irmã ter deixado o marido, a quem ele detestava com uma intensidade que sua natureza branda dificilmente permitiria. Tão profunda e sensível era a sua aversão que ele se abstinha de ir a qualquer lugar onde pudesse ver ou ouvir falar de Heathcliff. A dor e tudo mais o transformaram em um completo eremita. Abandonou seu cargo de magistrado, deixou até de frequentar a igreja, evitava a vila em todas as ocasiões e passou a vida em total reclusão dentro dos limites de seu parque e terrenos.
variando apenas com caminhadas solitárias pelos charnecos e visitas ao túmulo de sua esposa, geralmente ao entardecer ou de manhã cedo, antes que outros viajantes estivessem por perto. Mas ele era bom demais para ser completamente infeliz por muito tempo. Ele não rezava para que a alma de Catherine o assombrasse. O tempo trouxe resignação e uma melancolia mais doce que a alegria comum. Ele recordava-a com amor ardente e terno e com a esperança de alcançar um mundo melhor, onde, sem dúvida, ela já estava. E ele também tinha um consolo e afetos terrenos. Por alguns dias, eu disse, ele pareceu indiferente à pequena sucessora da falecida. Aquela frieza derreteu tão rápido quanto a neve em abril, e antes que a criaturinha pudesse gaguejar uma palavra ou dar um passo em falso, ela já empunhava um cetro de déspota em seu coração. Chamava-se Catherine, mas ele nunca a chamava pelo nome completo. Assim como nunca chamara a primeira Catherine de abreviada, provavelmente porque Heathcliff tinha o hábito de fazer isso. O pequena era sempre Cat. Para ele, ela representava uma distinção em relação à mãe e ainda assim uma ligação com ela. E seu apego brotava da relação da criança com ela, muito mais do que do fato de ser sua própria filha. Eu costumava compará-lo com Hindley Earnshaw e me esforçava para explicar satisfatoriamente por que suas condutas eram tão opostas em circunstâncias semelhantes. Ambos haviam sido maridos carinhosos e apegados aos filhos, e eu não conseguia entender como poderiam não ter seguido o mesmo caminho, para o bem ou para o mal. Mas, pensava eu, Hindley, aparentemente com a cabeça mais forte, mostrou-se, infelizmente, o pior e o mais fraco homem. Quando seu navio encalhou, o capitão abandonou seu posto e a tripulação, em vez de tentar salvá-lo, mergulhou no tumulto e na confusão, sem deixar qualquer esperança para sua infeliz embarcação. Linton, ao contrário, demonstrou a verdadeira coragem de uma alma leal e fiel. Confiou em Deus e Deus o consolou. Um esperava, o outro se desesperava. Escolheram seus próprios destinos e estavam justamente condenados a suportá-los. Mas o senhor não vai querer ouvir minhas moralizações, senhor Lockwood. Você julgará, tão bem quanto eu, todas essas coisas, ou pelo menos achará que julgará, e isso é o mesmo. O fim de Earnshaw foi o que se poderia esperar. Ocorreu logo após o de sua irmã. Havia apenas 6 meses de diferença entre eles. Nós, na fazenda, nunca recebemos um relato muito conciso de seu estado antes de sua morte. Tudo o que eu soube foi quando fui ajudar nos preparativos para o funeral. O Sr. Kenneth veio anunciar o ocorrido ao meu patrão. Bem, Nelly, disse ele, entrando no quintal certa manhã, cedo demais para não me alarmar com um pressentimento imediato de más notícias. Agora é a sua e a minha vez de entrarmos de luto. Quem você acha que nos deu as costas? Quem? Perguntei apressadamente. Ora, adivinhe, respondeu ele, desmontando e pendurando as rédeas num gancho perto da porta. E dê um jeito na ponta do seu avental. Tenho certeza de que você vai precisar. Certamente não o Sr. Radcliffe, não é? Exclamei. O quê? Você teria lágrimas para ele? Disse o médico. Não. Radcliffe é um rapaz forte. Ele está radiante hoje. Acabei de vê-lo. Ele está recuperando o peso rapidamente desde que perdeu sua esposa. Quem é então, Sr. Kenneth? Repeti impacientemente. Hindley Earnshaw. Seu velho amigo Hindley, respondeu ele. E meu fofoqueiro maldoso. Embora ele esteja muito descontrolado para mim ultimamente. Pronto. Eu disse que deveríamos beber água, mas anime-se. Ele morreu fiel ao seu caráter, bêbado como um lorde. Coitado. Eu também sinto muito. É impossível não sentir falta de um velho companheiro, embora ele tivesse as piores artimanhas que se possa imaginar e tenha me pregado muitas peças.
Ele mal tem 27 anos, pelo visto. Essa é a sua idade. Quem diria que você nasceu em um ano? Confesso que este golpe foi maior para mim do que o choque da morte da senhora Ellington. Antigas lembranças persistiam em meu coração. Me sentei na varanda e chorei como se fosse um parente de sangue, pedindo ao Sr. Kenneth que chamasse outro criado para apresentá-lo ao patrão. Não conseguia me conter e ficava pensando na questão. Ele teve um tratamento justo? Independentemente do que eu fizesse, essa ideia me atormentava. Era tão insistente e cansativa que resolvi pedir permissão para ir a Morro dos Ventos Uivantes e ajudar nos últimos ritos fúnebres. O Sr. Linton mostrou-se extremamente relutante em consentir, mas argumentei eloquentemente em favor da condição desamparada em que ele se encontrava, e disse que meu antigo patrão e irmão de criação tinham tanto direito aos meus serviços quanto os seus próprios. Além disso, lembrei-o de que o menino Harrington era sobrinho de sua esposa e, na ausência de parentes mais próximos, ele deveria agir como seu tutor. E ele deveria e precisava indagar como a propriedade foi deixada e examinar os assuntos do seu cunhado. Ele não estava em condições de tratar de tais assuntos naquele momento, mas pediu-me que falasse com seu advogado e, por fim, me permitiu ir. Seu advogado também havia sido de Earnshaw. Passei pela vila e pedi-lhe que me acompanhasse. Ele balançou a cabeça negativamente e aconselhou que Heathcliff fosse deixado em paz, afirmando que, se a verdade fosse conhecida, Harrington seria encontrado pouco mais que um mendigo. O pai dele morreu endividado, disse ele. Toda a propriedade está hipotecada e a única chance para o herdeiro natural é permitir que ele conquiste a simpatia do credor, para que este se mostre mais leniente com ele. Ao chegar a Morro dos Ventos Uivantes, expliquei que viera para verificar se tudo estava sendo conduzido de forma decente, e Joseph, que parecia bastante aflito, expressou satisfação com a minha presença. O Sr. Radcliffe disse que não percebia que eu fosse necessária, mas que eu poderia ficar e organizar os preparativos para o funeral, se assim o desejasse. Com razão, observou ele. O corpo daquele tolo deveria ser enterrado na encruzilhada, sem qualquer cerimônia. Aconteceu de eu deixá-lo sozinho por 10 minutos ontem à tarde, e nesse intervalo ele trancou as duas portas da casa contra mim e passou a noite bebendo até morrer deliberadamente. Arrombamos a porta esta manhã, pois o ouvimos bufando como um cavalo, e lá estava ele, estendido sobre o banco. Nem esfolá-lo, nem escalpelá-lo o teria acordado. Mandei chamar Kenneth, e ele veio, mas só depois que a besta já havia se transformado em carniça, estava morto. Frio e inerte, e, portanto, você há de concordar que era inútil causar mais alvoroço por causa dele. O velho criado confirmou essa afirmação, mas murmurou. Eu preferia que ele tivesse ido pessoalmente ao médico. Eu deveria ter pensado melhor no médico do que nele, e ele não estava morto quando eu saí, nada disso. Insisti que o funeral fosse respeitável. O Sr. Radcliffe disse que eu também poderia fazer do meu jeito, mas me pediu que eu me lembrasse de que o dinheiro para tudo tinha saído do bolso dele. Mantinha uma postura rígida e indiferente, que não demonstrava nem alegria nem tristeza. Pelo contrário, expressava uma satisfação fria por um trabalho difícil ter sido concluído com sucesso. Observei, de fato, uma vez algo como exultação em seu semblante. Foi justamente quando as pessoas carregavam um caixão para fora da casa. Ele teve a hipocrisia de fingir ser um enlutado e, antes de seguir com Harrington, colocou o infeliz menino sobre a mesa e murmurou, com um entusiasmo peculiar: Agora, meu lindo rapaz, você é meu. E veremos se uma árvore não crescerá tão torta quanto a outra, com o mesmo vento para torcê-la. O inocente ficou satisfeito com as palavras, brincou com os bigodes de Radcliffe e acariciou sua bochecha.
mas eu adivinhei o significado e observei com acidez. Aquele menino deve voltar comigo para Thrushcross Grange, senhor. Não há nada no mundo que lhe pertença menos do que ele. Linton diz isso? Perguntou ele. Claro, e me ordenou que eu levasse, respondi. Bom, bem, disse Patife. Não discutiremos o assunto agora, mas tenho vontade de tentar criar um filhote tão íntimo do seu mestre que terei que substituir este pelo meu, caso ele tente tirá-lo de lá. Não prometo deixar Harrington impune, mas farei questão de que o outro venha. Lembre-se de avisá-lo. Essa sugestão foi suficiente para nos deter. Repeti a essência da questão ao retornar, e Edgar Linton, pouco interessado no início, não falou mais em interferir. Não sei se ele teria conseguido fazê-lo com algum propósito, mesmo que estivesse disposto. O hóspede era agora o senhor de Morro dos Ventos Uivantes. Detinha a posse firme e provou ao advogado que, por sua vez, provou ao Sr. Linton que Earnshaw havia hipotecado cada metro quadrado de terra que possuía para sustentar seu vício em jogos de azar, e ele, Heathcliff, era o credor hipotecário. Dessa forma, Harrington, que agora devia ser o cavalheiro mais importante da região, foi reduzido a um estado de completa dependência do inimigo implacável de seu pai, e vive em sua própria casa como um criado, privado da vantagem de um salário, totalmente incapaz de se reerguer por causa de sua falta de amigos, de sua ignorância de que havia sido injustiçado. Capítulo 18. Os 12 anos que se seguiram àquele período sombrio, continuou a senhora Jean, foram os mais felizes da minha vida. Os meus maiores problemas durante esse período surgiram das pequenas doenças da nossa pequena, que ela teve de enfrentar como todas as crianças, ricas e pobres. Quanto ao resto, depois dos primeiros 6 meses, ela cresceu como um pinheiro e também conseguia andar e falar à sua maneira, antes que a urze florescesse uma segunda vez sobre a poeira da Sra. Linton. Ela era a coisa mais encantadora que alguma vez trouxe luz a uma casa desolada. Uma verdadeira beleza de rosto, com os belos olhos escuros dos Earnshaw, mas com a pele clara e os traços delicados dos Linton, e os cabelos loiros encaracolados. O seu espírito era elevado, embora não rude, e equilibrado por um coração sensível e vivaz em excesso nas suas afeições. Essa capacidade para laços intensos me fazia lembrar a sua mãe. Contudo, ela não se parecia com ela, pois podia ser suave e mansa como uma pomba, e tinha uma voz gentil e uma expressão pensativa. A sua raiva nunca era furiosa, o seu amor nunca feroz. Era profundo e terno. Contudo, é preciso reconhecer que ela tinha defeitos que comprometiam seus talentos. Uma propensão à insolência era um deles, e uma vontade obstinada que crianças mimadas invariavelmente adquirem, sejam elas bem-humoradas ou travessas. Se algum criado a irritasse, a resposta era sempre: contarei ao papai. E se ele a repreendesse, mesmo com um olhar, seria de partir o coração. Não creio que ele jamais tenha lhe dirigido uma palavra áspera. Ele assumiu toda a responsabilidade por sua educação e a transformou em diversão. Felizmente, a curiosidade e a inteligência aguçada fizeram dela uma aluna aplicada. Ela aprendia com rapidez e entusiasmo e honrava seus ensinamentos. Até completar 13 anos, ela nunca havia saído sozinha dos limites do parque. O Sr. Linton a levava consigo por cerca de 1,5 km para fora, em raras ocasiões, mas não a confiava a mais ninguém. Gimmerton era um nome vago para ela, a capela, o único prédio em que se aproximara ou entrara além de sua própria casa. O Morro dos Ventos Uivantes e o Sr. Heathcliff não existiam para ela. Era uma reclusa completa e, aparentemente, perfeitamente insatisfeita. Às vezes, aliás, enquanto observava a paisagem da janela de seu quarto de infância, ela comentava: Ellen, quanto tempo vai demorar até que eu possa caminhar até ao topo daquelas colinas? O que será que há do outro lado? Será um mar? Não, senhorita Cat, eu responderia. São colinas novamente, exatamente como estas.
E como são aquelas rochas douradas quando você fica embaixo delas? Ela perguntou certa vez. A descida abrupta de Penistone Crags chamou particularmente a sua atenção, especialmente quando o sol poente brilhava sobre ela e sobre os picos mais altos, e toda a extensão da paisagem ao redor permanecia na sombra. Expliquei-lhe que eram maciços rochosos nus, com terra insuficiente em suas fendas para nutrir uma árvore raquítica. E por que elas continuam brilhando tanto tempo depois de anoitecer aqui? Ela continuou a pergunta. Porque eles estão muito mais altos do que nós, respondi. Você não conseguiria escalá-los. São altos e íngremes demais. No inverno, a geada sempre chega antes de nós, e mesmo no auge do verão, já encontrei neve sob aquela depressão escura no lado nordeste. Ah, você já foi nesses passeios? Exclamou ela radiante. Então eu também posso ir quando for mulher? Papai já foi, Ellen? Papai diria, mocinha, respondi apressadamente, que não vale a pena o esforço de visitá-los. Os charnecos onde você passeia com ele são muito mais bonitos, e o parque Thrush Cross é o lugar mais belo do mundo. Mas eu conheço o parque e não conheço aqueles, murmurou para si mesma. Eu adoraria contemplar a paisagem do alto daquele ponto mais alto. Meu pequeno pônei Minnie me manterá ocupada por um bom tempo. Uma das criadas, ao mencionar a caverna das fadas, virou a cabeça com um desejo enorme de realizar esse projeto. Ela provocou o Sr. Linton a respeito e ele prometeu que ela faria a viagem quando ficasse mais velha. Mas a senhorita Catherine media sua idade em meses e a pergunta que não saía de sua cabeça era: agora, será que já tenho idade suficiente para ir a Penistone Crags? A estrada para lá passava perto de Morro dos Ventos Uivantes. Edgar não tinha coragem de passar por ali, então ela recebia constantemente a resposta: ainda não, meu amor, ainda não. Eu disse que a Sra. Radcliffe viveu mais de uma década após se separar do marido. Sua família tinha saúde frágil. Ela e Edgar não gozavam da saúde robusta que geralmente se encontra por estas bandas. Não sei ao certo qual foi sua última doença. Presumo que ambos morreram da mesma coisa. Uma espécie de febre, lenta no início, mas incurável, que consumia a vida rapidamente no final. Ela escreveu para informar o irmão sobre o provável fim de uma indisposição de 4 meses que a afligia e implorou que ele viesse vê-la, se possível, pois tinha muito a resolver e desejava se despedir dele e entregar Linton em segurança aos seus cuidados. Sua esperança era que Linton pudesse ficar com ele, como havia ficado com ela, seu pai. Ela queria muito convencer-se, não tinha nenhum desejo de assumir o fardo de sua criação e educação. Meu patrão não hesitou um instante em atender ao seu pedido. Embora relutante em sair de casa para visitas comuns, ele se apressou em atender a este pedido, recomendando a Catherine a minha vigilância peculiar, na ausência dele, com ordens reiteradas de que ela não deveria sair do parque. Mesmo sob minha escolta, ele não contava com que ela fosse desacompanhada. Ele esteve ausente por 3 semanas. Nos primeiros 2 dias, minha protegida sentava-se num canto da biblioteca, triste demais para ler ou brincar. Nesse estado de tranquilidade, ela me causava pouco trabalho. Mas, logo depois, veio um período de impaciência e irritação, e como eu estava muito ocupada e já muito velha para ficar correndo de um lado para o outro, atendendo-a, encontrei um jeito de ela se distrair. Eu a mandava dar voltas pelos jardins, ora a pé, ora de pônei, e a presenteava com uma audiência paciente para todas as suas aventuras, reais e imaginárias, quando ela voltava. O verão estava em pleno esplendor, e ela se afeiçoou tanto a essas andanças solitárias que muitas vezes conseguia ficar fora do café da manhã até o chá, e então as noites eram passadas contando suas histórias fantasiosas. Eu não temia que ela ultrapassasse os limites, porque os portões geralmente estavam trancados, e eu pensei que ela dificilmente se aventuraria a sair sozinha se estivessem escancarados. Infelizmente, minha confiança se mostrou infundada. Catherine veio até mim certa manhã, às 8 horas,
e disse que naquele dia era um mercador árabe indo atravessar o deserto com sua caravana e que eu deveria lhe dar bastante provisão para si e para os animais, um cavalo e 3 camelos, acompanhados por um grande cão de caça e alguns pointers. Juntei uma boa quantidade de iguarias e as coloquei em uma cesta de um lado da cela. E ela saltou, alegre como uma fada, protegida do sol de julho pelo chapéu de abas largas e véu de gaze, e saiu trotando com uma risada alegre, zombando do meu conselho cauteloso de evitar galopar e voltar cedo. A danadinha nunca apareceu para o chá. Um dos viajantes, o cão de caça, sendo um cachorro velho e apegado ao conforto, voltou, mas nem Cat, nem o pônei, nem os 2 pointers estavam à vista em qualquer direção. Enviei emissários por este caminho e aquele caminho, e por fim fui vagar em busca dela eu mesmo. Havia um trabalhador construindo uma cerca ao redor de uma plantação, nos limites da propriedade. Perguntei a ele se tinha visto nossa jovem. Eu a vi de manhã, respondeu ele. Ela queria que eu cortasse um galho de avelã para ela, e então ela saltou com seu cavalo Galloway por cima da cerca viva ali, onde ela é mais baixa, e galopou até sumir de vista. Você pode imaginar como eu me senti ao ouvir essa notícia. Imediatamente me ocorreu que ela devia ter partido para Penistone Crags. O que será dela? Exclamei, abrindo caminho por uma brecha que o homem estava consertando e seguindo direto para a estrada principal. Caminhei como se estivesse apostando, quilômetro após quilômetro, até que uma curva me trouxe à vista das colinas, mas não consegui avistar nenhuma Catherine, nem de perto nem de longe. As colinas ficam a cerca de 1,5 km da casa do Sr. Radcliffe, e isso a 6,5 km de Grange. Então comecei a temer que a noite caísse antes que eu pudesse chegar lá. E se ela tivesse escorregado enquanto escalava as colinas? Refleti. E morrido ou quebrado algum osso? Meu suspense era realmente angustiante. E a princípio, senti um alívio delicioso ao observar, ao passar apressadamente pela casa da fazenda, Charlie, o mais feroz dos pointers, deitado sob uma janela com a cabeça inchada e a orelha sangrando. Abri a portinhola e corri até a porta, batendo veementemente para entrar. Uma mulher que eu conhecia e que antes morava em Gimmerton respondeu. Ela trabalhava lá como empregada doméstica desde a morte do Sr. Earnshaw. Ah, disse ela, você veio procurar a sua patroa. Não se assuste, ela está aqui, sã e salva. Mas ainda bem que não é o patrão. Então ele não está em casa, está? Perguntei, ofegante, com a respiração acelerada e em estado de alerta. Não, não, respondeu ela. Ele e Joseph já saíram, e acho que não voltam nesta hora, nem daqui a 1 hora. Entre e descanse um pouco. Entrei e vi minha ovelha perdida sentada na lareira, balançando-se numa cadeirinha que fora de sua mãe quando criança. Seu chapéu estava pendurado na parede, e ela parecia perfeitamente à vontade, rindo e tagarelando de ótimo humor com Harrington, agora um rapaz grande e forte de 18 anos, que a encarava com considerável curiosidade e espanto, compreendendo muito pouco da fluente sucessão de comentários e perguntas que sua língua não parava de proferir. Muito bem, mocinha! Exclamei, disfarçando minha alegria sob uma expressão zangada. Esta é a sua última volta, até papai voltar. Não confiarei em você para fora da porta de novo, sua menina muito, muito travessa. Ah, Ellen! Exclamou ela alegremente, pulando e correndo para o meu lado. Terei uma bela história para contar esta noite. E foi assim que você me descobriu. Você já esteve aqui antes? Coloque esse chapéu e volte para casa imediatamente, menina, eu disse. Estou terrivelmente triste com você, senhorita Cat. Você fez uma besteira, uma grande besteira. Não adianta ficar emburrado e chorando. Isso não vai compensar o trabalho que tive, vasculhando o país inteiro atrás de você. Pensar que o Sr. Linton me cobrou para mantê-la aqui dentro, e você fugindo assim, isso mostra que você é uma raposinha astuta, e ninguém mais vai confiar em você. Ora, mas o que eu fiz?
soluçou ela, imediatamente repreendida. Papai não me acusou de nada? Ele não vai me repreender, Ellen. Ele nunca fica bravo como você. Vamos, vamos, repeti. Vou amarrar a fita. Agora, nada de birras. Ai, meu Deus, que vergonha. Você tem 13 anos e já é tão infantil. Essa exclamação foi causada pelo fato de ela ter tirado o chapéu da cabeça e se retirado para a chaminé, ficando fora do meu alcance. Não, disse a criada. Não seja tão dura com a bela moça, senhora Jean. Nós a fizemos parar. Ela teria preferido seguir em frente com medo de que a senhora ficasse apreensiva. Harrington se ofereceu para ir com ela e eu achei que ele deveria. É uma estrada sinuosa pelas colinas. Durante a discussão, Harrington permaneceu de pé com as mãos nos bolsos, constrangido demais para falar, embora parecesse não gostar da minha intromissão. Quanto tempo terei de esperar? Continuei, ignorando a intromissão da mulher. Vai escurecer em 10 minutos. Onde está o pônei, senhorita Cat? E onde está a Fênix? Vou embora, a menos que se apresse. Então faça o que quiser. O pônei está aqui no quintal, ela respondeu. E Fênix está trançado lá dentro. Ele foi mordido. E Charlie também. Eu ia te contar tudo, mas você está de mau humor e não merece ouvir. Peguei o chapéu dela e me aproximei para colocá-lo de volta no lugar, mas, percebendo que os moradores da casa estavam do lado dela, ela começou a pular pela sala e, quando a persegui, correu como um rato por cima, por baixo e atrás dos móveis, tornando ridículo da minha parte tentar segui-la. Harrington e a mulher riram, e ela se juntou a eles, tornando-se ainda mais impertinente. Até que eu exclamei, muito irritada: Ora, senhorita Cat, se a senhora soubesse de quem é essa casa, ficaria feliz em sair daqui. É do seu pai, não é? Disse ela, virando-se para Harrington. Não, respondeu ele, olhando para baixo e corando timidamente. Ele não conseguia suportar o olhar fixo dela, embora fossem apenas os seus próprios olhos. De quem então? De seu mestre? Perguntou ela. Ele ficou mais corado, com um sentimento diferente, murmurou um palavrão e se afastou. Quem é o patrão dele? Continuou a menina irritante, tentando se dirigir a mim. Ele falou sobre nossa casa e a nossa família. Pensei que fosse o filho do dono. Ele nunca disse senhorita? Deveria ter dito, não é? Se ele é um empregado. Harrington ficou pálido como uma nuvem de tempestade com aquele discurso infantil. Sacudi silenciosamente a pessoa que me interrogava e finalmente consegui prepará-la para partir. Agora, pegue meu cavalo, disse ela, dirigindo-se ao seu parente desconhecido, como se fosse um dos rapazes dos estábulos da fazenda. E você pode vir comigo. Quero ver onde o caçador de goblins surge no pântano e ouvir falar das fadas, como vocês as chamam. Mas, depressa! O que houve? Pegue meu cavalo, eu disse. Prefiro te ver condenada a ser teu servo, rosnou o rapaz. Você vai me ver o quê? Perguntou Catherine, surpresa. Maldita seja, bruxa atrevida, respondeu ele. Ora, senhorita Cat, veja só, você entrou em uma bela companhia, interrompi. Que palavras bonitas para se usar com uma jovem. Por favor, não comece a discutir com ele. Vamos procurar Minnie nós mesmas e depois vamos embora. Mas Ellen, exclamou ela olhando fixamente, atônita. Como ele se atreve a falar assim comigo? Ele não tem que fazer o que eu peço? Sua criatura perversa. Vou contar ao papai o que você disse. Ora. Harrington pareceu não sentir essa ameaça. Então, lágrimas brotaram em seus olhos, indignada. Traga o pônei! Exclamou ela, virando-se para a mulher. E solte meu cachorro agora mesmo! Com delicadeza, senhorita, respondeu a interlocutora. A senhora não perderá nada sendo educada. Embora o Sr. Harrington não seja filho do patrão, ele é seu primo, e eu nunca fui contratada para servi-la. Ele é meu primo? Exclamou Cat com uma risada desdenhosa. Sim, de fato, respondeu quem a repreendeu. Ellen, não deixe que digam essas coisas.
continuou ela, visivelmente aflita. Papai foi buscar meu primo em Londres? Meu primo é filho de um cavalheiro? Que meu... Ela parou e começou a chorar copiosamente, transtornada só de pensar em ter um parentesco com um sujeito tão ridículo. Shh, shh, sussurrei. As pessoas podem ter muitos primos de todos os tipos, senhorita Cat, sem que isso as prejudique. Só não precisam manter contato com eles se forem desagradáveis e ruins. Ele não é. Ele não é meu primo, Ellen, continuou ela, sentindo uma nova onda de tristeza ao refletir sobre o assunto e se atirando em meus braços em busca de refúgio daquela ideia. Fiquei muito irritada com ela e com a criada pelas revelações mútuas. Não tinha dúvidas de que a chegada iminente de Linton, comunicada por ela, seria relatada ao Sr. Radcliffe, e sentia-me igualmente confiante de que o primeiro pensamento de Catherine, ao retornar seu pai, seria buscar uma explicação para a afirmação deste sobre seus parentes rudes. Harrington, recuperando-se do desgosto por ser confundido com o criado, pareceu comovido com a angústia dela e, tendo trazido o pônei até a porta, pegou, para apaziguá-la, um lindo filhote de terrier de pernas tortas do canil e, colocando-o em sua mão, disse-lhe: Assobi, pois não tinha intenção alguma. Interrompendo seu lamento, ela o examinou com um olhar de temor e horror e então irrompeu novamente em prantos. Eu mal conseguia conter o sorriso diante dessa antipatia pelo pobre rapaz. Um jovem bem feito e atlético, de traços bonitos, robusto e saudável, mas revestido com roupas condizentes com suas ocupações diárias de trabalhar na fazenda e vagar pelos charnecos atrás de coelhos e caça. Ainda assim, eu achava que podia detectar em sua fisionomia uma mente com qualidades superiores às que seu pai jamais possuíra. Coisas boas perdidas em meio a um mato, sem dúvida, cuja exuberância superava em muito o seu crescimento negligenciado. Contudo, apesar disso, sinais de um solo fértil que poderia render colheitas exuberantes em outras circunstâncias favoráveis. Creio que o Sr. Radcliffe não o maltratava fisicamente. Graças à sua natureza destemida, que não lhe oferecia nenhuma tentação para tal prática, ele não tinha a timidez que, na opinião de Radcliffe, teria dado ânimo ao maltratamento. Ele parecia ter concentrado sua malevolência em transformá-lo em um bruto. Nunca lhe ensinaram a ler ou escrever, nunca o repreenderam por qualquer mau hábito que não incomodasse seu dono. Nunca o guiaram em direção à virtude, nem o protegeram com um único preceito contra o vício. E pelo que ouvi, Joseph contribuiu muito para sua deterioração, com uma parcialidade mesquinha que o levou a bajulá-lo e mimá-lo, quando menino, por ser o chefe da antiga família. E assim como tinha o hábito de se acusar Catherine, Earnshaw e Radcliffe, quando crianças, de tirar o patrão do sério e o obrigarem a buscar consolo na bebida, por meio do que ele chamava de seus hábitos depravados, agora ele depositava toda a culpa pelas faltas de Harrington nos ombros do usurpador de sua propriedade. Se o rapaz xingasse, ele não o corrigia, por mais repreensível que fosse seu comportamento. Aparentemente, Joseph sentia satisfação em vê-lo chegar aos piores extremos, reconhecia que o rapaz estava arruinado, que sua alma estava abandonada à perdição, mas então refletia que Radcliffe teria que responder por isso. O sangue de Harrington seria cobrado de suas mãos, e havia imenso consolo nesse pensamento. Joseph havia incutido nele um orgulho de nome e de sua linhagem. Se ousasse, teria fomentado o ódio entre ele e o atual proprietário de Morro dos Ventos Uivantes, mas seu temor por esse proprietário se resumia à superstição, e ele limitava seus sentimentos a respeito dele às insinuações sussurradas e comentários privados. Não pretendo conhecer intimamente o modo de vida costumeiro naqueles dias em Morro dos Ventos Uivantes. Falo apenas por ouvir dizer, pois vi pouco. Os aldeões afirmavam que o Sr. Radcliffe estava por perto e era um senhorio cruel e impiedoso com seus inquilinos. Mas a casa, por dentro, havia recuperado seu antigo aspecto de conforto sob a administração feminina,
e as cenas de tumulto comuns na época de Hindley não se repetiam mais em seu interior. O patrão estava tão melancólico que não buscava a companhia de ninguém, bom ou mau, e continua assim até hoje. Isso, porém, não está ajudando em nada a minha história. A senhorita Cat rejeitou a oferta de paz do Terrier e exigiu seus próprios cães, Charlie e Fênix. Eles vieram mancando e cabisbaixos, e partimos para casa, todos nós, infelizmente indispostos. Não consegui arrancar da minha pequena senhora como ela havia passado o dia, exceto que, como eu supus, o objetivo de sua peregrinação era Penistone Crags, e ela chegou sem aventuras ao portão da fazenda quando Harrington apareceu, acompanhado por alguns cães que atacaram seu grupo. Eles travaram uma bela luta antes que seus donos pudessem separá-los. Isso serviu como uma apresentação. Catherine disse a Harrington quem ela era e para onde estava indo, e lhe pediu que lhe mostrasse o caminho, finalmente convencendo-o a acompanhá-la. Ele revelou os mistérios da Caverna das Fadas e de outros 20 lugares estranhos, mas, estando em desgraça, não tive a sorte de ouvir uma descrição dos objetos interessantes que ela viu. Pude deduzir, no entanto, que seu guia fora um dos favoritos, até que ela o magoou ao tratá-lo como um criado, e a governanta de Heathcliff a magoou ao chamá-lo de primo. Então, a linguagem que ele usara com ela a incomodou profundamente. Que era sempre amor, querida, rainha e anjo, para todos em Grange, ser insultada tão chocantemente por um estranho, ela não compreendia. E tive que trabalhar duro para obter a promessa de que ela não contaria a seu pai sobre a ofensa. Expliquei como ele se opunha a toda a casa em Morro dos Ventos Uivantes e como lamentaria descobrir que ela estivera lá, mas insisti principalmente no fato de que, se ela revelasse minha negligência em relação às suas ordens, ele talvez ficasse tão furioso que eu teria que ir embora. E Cat não suportava essa perspectiva. Ela deu sua palavra e a cumpriu por minha causa. Afinal, ela era um doce de garotinha. E chegamos ao final do vídeo. Tá gostando do nosso conteúdo? Então não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e coloca aqui nos comentários o que está achando da história. Aproveita para dizer qual outro audiobook você gostaria de encontrar aqui no canal. Muito obrigado por nos ouvir e nos vemos na próxima. Tchau!